Olá, hoje vamos fazer uma manga, malha na frontura, máquina e frontura. Estou usando a lã cristal. Essa aqui é a 0049, é uma cor muito bonita. Coloquei 72 agulhas na máquina, selecionei 2 por 1. As 3 primeiras carreiras na regulagem 0, depois aumento para a regulagem 1. Desligo parte, desligo PR, dou uma girada no manípulo para vir para a direita e vou fazer 24 carreiras de barra. Aqui eu preciso de 2 pesos grandes embaixo. Em 24 carreiras, chamo todas as agulhas da parte da máquina, as que estavam em espera, inclusive essa última que faz parte dessa de baixo. Na frontura, eu vou usar uma distribuição diferente, não vou chamar todas as agulhas, eu vou chamar uma a cada grupinho. Então, eu fico com 5 trabalhando uma vaga. Conforme a manga vai aumentando, também eu tenho que observar essa distribuição aqui nos aumentos depois, para que não haja falha. Aumento a regulagem para a máquina, em se tratando de linha cristal, na 5.1. E na frontura, na 4.1. Tem diferença, máquina e frontura, para o trabalho ficar perfeito. Nós vamos fazer aumentos laterais. Primeiramente, a cada 4 carreiras eu vou aumentar 1 ponto. Mas não nessa carreira aqui, eu vou dar uma distância de 4, porque daí eu fico observando no contador de carreiras múltiplos de 4. Estamos em 24 carreiras, quando chegar em 28 eu aumento o ponto, simplesmente puxando a agulha do lado, chamando-a para trabalho. Faço 2 carreiras. Elevo. E vamos trabalhar. Cheguei em 28 carreiras, aumento 1 ponto de cada lado, puxando o ponto, a agulha para cima. Quatro carreiras, novo aumento. Agora observa aqui, eu preciso levar uma agulha para o lado, para que haja esse mesmo desenho aqui na lateral também. Se eu esqueço, vai dar uma falha que continua a manga inteira. Então, o aumento que eu fiz aqui foi levando a agulha para o lado. Quatro carreiras, aumento novamente. Vou aumentando a cada 4 carreiras até eu chegar em 60 carreiras ali.
Cheguei em 60 carreiras, agora eu vou começar a aumentar a cada 6 carreiras. Isso até eu completar 120 carreiras. Então, vou aumentando também em múltiplos de 6. Estou em 60, vou aumentando em múltiplos de 6 até 120 carreiras. Se eu percebo que a lateral não está trabalhando, começo a usar ganchos. Isso em função dos aumentos que estão sendo dados. Uso o gancho e um peso pequeno. Cheguei em 120 carreiras, agora vou começar a aumentar a cada 10 carreiras. Então, múltiplos de 10, eu aumento um ponto de cada lado. Cento e 170 carreiras, cheguei na medida que eu preciso. Transporto pontos para fazer o início da cava, transporto da frontura para a máquina para conseguir remalhar. Sete pontos de um lado, 7 pontos do outro. Para conseguir remalhar os pontos aqui, eu preciso abrir um degrau a frontura. Remalho, aqui são 2 pontos, pego os 2 no remalhador para remalhar. Fecho a frontura, vou com o carro para a esquerda e remalho com fio naquele lado também. Sempre que abre a frontura e depois fecha, ela fica com as agulhas um pouco mais para cima, um pouco mais para baixo. É bom trazê-las todas para a mesma posição para o carro conseguir passar sem danificar nada.
zero o marcador de carreiras. Essa é uma manga redonda, é uma manga posta, igual a camisa. Nós vamos precisar fazer diminuições, ou com o transportador grande, ou com o transportador pequeno 2 vezes. Porque eu também deixo margem para costura aqui. Fica mais bonito esse tipo de manga quando ela tem um detalhe da diminuição. Não na costura, um pouco mais para dentro. Aqui eu vou diminuir a cada 4 carreiras, 2 pontos de cada lado. 2 na máquina, 2 na frontura. Deixando uma margem de 2 pontos. Se quiser fazer com o transportador maior, a diminuição mais para dentro fica mais bonito ainda. Percebe, aqui eu diminuí 2 pontos. Na frontura também eu vou precisar diminuir. Aqui está o desenho. Eu pego como se essa agulha vaga fosse um ponto também. Mesmo que ela não tenha ponto ali, eu só transporto como se ela tivesse com ponto. Coloco nas agulhas correspondentes, fazendo a diminuição. Diminuo novamente 2 pontos na máquina, dispenso. Apanho as 4 agulhas agora da frontura e transporto. Fiz uma diminuição de 2 pontos, só que aqui só nota um ponto sobreposto, porque o outro era a agulha vaga. Tenho que observar sempre a disposição das agulhas, frontura e máquina. Na máquina, a esquerda sempre é a última. No lado direito, a frontura é sempre a última agulha. 4 carreiras. Nova diminuição. Levo 4 pontos no transportador, 2 eu sobreponho e 2 ficam para costura. Vou chegar fazendo diminuições a cada 4 carreiras até a carreira 28. Opa. Essa é a carreira 28. Faço a última diminuição aqui, depois começo a diminuir a cada 3 carreiras.
Última diminuição, cheguei em 68 carreiras. Passo 4 carreiras, passo os pontos para a máquina e remalho. Aqui em cima eu fiquei com 20 agulhas. Para esse tipo de malha, que é uma malha fechada, quando a gente usa o PR levantado, a máquina fica trabalhando uma carreira somente na máquina e a outra na frontura. Então ela dá uma firmeza maior no trabalho. Fica uma malha bem grossa, ideal para casacão mesmo. Quem só usa linha industrial, 3 fios ou até 4 fios de linha industrial consegue fazer casacão nessa espessura aqui, dependendo se é 2,28 ou 2,30 ou 2,32, que é a espessura de fio industrial. Mas a lã cristal, ela é uma 3,15. Remalho. Se eu não quero remalhar os pontos juntos assim, passo uma carreira ou 2 para fazer a limpeza. Aqui a manga precisa dar uma vaporizada nela para ela não virar as pontinhas. Lado avesso, essa parte vai ficar por dentro, que foi a parte feita na máquina. Lado avesso, que foi feito na frontura, nós deixamos aquelas agulhas vagas. Então, ela fica esse detalhe em relevo, as que trabalharam e a que não trabalhou. Esse detalhe é muito bom para se fazer em mangas. A frente pode ser com outro tipo de trabalho e alguns vagos, mas a manga feita assim, ela segura um trabalho firme e fica um destaque muito interessante, muito bonito. O trabalho em todo pode ser feito assim, casacos, casacões feitos nesse ponto aqui, não precisa ser apenas 5 por 1, pode ser aumentado, ao invés de 5, fazer mais largo ou mais estreitinho, pode fazer à vontade que quiser. Mangas feitas com diminuição, manga redonda ou manga posta, feita com diminuição, mais para dentro, também valoriza o detalhe da diminuição. Quando é lã grossa, eu não gosto de cortar. Linha industrial é mais fácil fazer o pano reto e depois recortar. Mas manga com lã grossa assim, recortar às vezes dói no coração, porque você perde toda aquela parte que foi cortada. Vai mais lã com certeza. Os aumentos foram sendo dados em quantias de carreiras diferentes para ele fazer justamente depois do punho, um pouquinho mais largo e depois ir aumentando. Total de cava aqui, a largura, como é uma blusa masculina, a largura aqui foi 40 centímetros. Comprimento total, 60. Comprimento até a cava, 39. É uma cava que veste muito bem, ela arredonda bem a manga. Esse é um tipo de trabalho que eu gosto de fazer, porque ele é firme, para inverno mesmo, não é meia estação. Essa é uma blusa para inverno mesmo, certo? Nossa dica para hoje, então, uma manga redonda, deixa eu deixá-la aberta. Uma manga redonda, aqui em cima ela não é bem redonda, ela é quadradinha, né? Na hora que nós estamos costurando, depois que foi feita a costura do ombro, costura-se arredondando aqui, tirando uma diminuição no topo, para arredondar, imitando o ombro em cima, certo? Ela precisa ser vaporizada, levemente vaporizada, para deixar de fazer isso aqui, ó, entortar. Não passar uma malha assim, porque senão ela fica bem achatada e fica feio o trabalho. Daí aquele
detalhe que é da lã grossa, ela fica molenga. Foi feito barra 2x1, poderia ser outro tipo de barra também, mas essa era a encomenda. Nossa ideia para hoje é essa manga, tirando dúvidas de quem tem sobre malha fechada. Essa é uma malha fechada, feita com o PR levantado, então ela chama-se malha fechada, ou seja, ela não cede tanto para lado. A malha aberta, que é sem tecla nenhuma acionada, é diferente. Certo? Nossa ideia então para hoje é essa manga. Bom trabalho!